Jeane, eu acho que a primeira é para você, exatamente. É do Rodrigo Itaboraí. Algumas pessoas estão se identificando, outras não há necessidade, tá, gente? Jeane, você escreveu, abre aspas, reflita antes de compartilhar, fecha aspas. Ok, mas o outro lado não está refletido antes de passar as fake news adiante. Nessa lógica, não é uma guerra perdida, até mesmo porque não é a reflexão que determina a disseminação de fake news, mas sim a crença? Posso responder? Por favor, já. Bom, eu acho que não é uma guerra perdida, não. Eu acho que é como se joga a guerra, do meu ponto de vista. Se você recebe uma fake news e você identifica como fake news, e se você compartilha essa fake news, mesmo que você compartilhe criticando a fake news, você está contribuindo para que essa fake news adquira mais visibilidade nos ambientes, nas conexões de mídias sociais, principalmente, e o modo como ela vai afetar a crença de outros, você não tem controle algum. Então, do meu ponto de vista, toda atitude que for possível fazer no sentido de parar essa corrente de fake news, ela deve ser feita. Existem alguns mecanismos que você pode fazer em vez de compartilhar, por exemplo, denunciar. Né? Então, eu acho que é importante a gente começar a pensar, que eu estava dizendo sobre essa variedade semântica, inclusive para a gente pensar juridicamente sobre esse assunto. Quando é uma fake news, por exemplo, que você identifica que há uma intenção de malícia, então é preciso começar a pensar sobre esses mecanismos de linguagem da fake news. Eu acho que ela é passível de ser denunciada, sim. Né? E é possível encontrar de onde que é a origem dessa fake news. Muitas vezes ela parece ser por engano. Então, acho que cabe aí a cada um de nós observar essa informação e avaliar o que a gente deve fazer com ela. Mas, de modo algum, eu acho que se a gente identifica que é fake news, a gente deve contribuir para que isso se expanda na sociedade. Jeane, e essa denúncia, quando você fala assim, é para o próprio aplicativo, ou para a justiça, ou para a polícia, como é, só para a gente entender? O primeiro ponto é para o próprio aplicativo. Né? Eu acho que existe uma pressão social, inclusive, para que esses aplicativos, essas plataformas de mídias sociais, comecem a desenvolver filtros mais elaborados para isso. Acho que o Fabrício vai poder falar melhor sobre isso, que ele tem uma parceria com o Facebook, e eu acho que eles estão desenvolvendo alguma coisa nesse sentido, inclusive. Ele pode dar mais detalhes. Eu tenho um projeto, até nem é no tema de fake news, financiado pelo Facebook, recente, mas não é bem uma parceria. Mas eu sei bem como funciona. Quando alguém denuncia, por exemplo, uma coisa que é falsa dentro do Facebook, ela vai para as agências de checagem de fatos que são parceiras do Facebook, né? A Lupa, Aos Fatos. Então, eles vão checar aquilo ali. E a empresa pode tomar uma série de medidas. Se em algum ponto, muita coisa que uma pessoa está postando é um conteúdo que vai sendo sempre marcado como falso e aquilo se verifica, né, como falso através da checagem, aquela pessoa pode ter até a conta dela banida, coisas desse tipo. Então, assim, a empresa está se esforçando ali dentro do espaço dela para remover. Né? Uma forma é denunciar para a própria, dentro do próprio Facebook e tudo mais. No WhatsApp, o que pode ser feito não há uma forma de denunciar dentro do WhatsApp. Então, o que pode ser feito é enviar aquele conteúdo falso para as agências de checagem de fatos. Né? E muito do que eles fazem, a gente faz esse monitoramento do WhatsApp, dá acesso para eles e tudo mais, mas muita coisa, muito do material que eles checam vem de denúncias. De pessoas falam, isso aqui, eu recebi isso aqui no meu grupo, e passa para eles. Então, eles têm material para checar. E assim, aos poucos, a gente vai esclarecendo. A reportagem da checagem, que mostra que aquilo é falso, com argumentos, com números. Olha, essa foto aí existiu desde 2013, eis aqui uma fonte. Desde 2003 ela está lá no ar, nesse site aqui. Então, isso aí é falso. Serve para a pessoa lá no grupo familiar falar assim, olha, você postou uma coisa que é falsa. A pessoa, às vezes, está passando para frente, ela vai passar a ter mais cuidado. É um processo de educar mesmo. A sociedade tem que reagir a isso, porque não basta só soluções tecnológicas, não basta. A solução é muito mais complexa do que essa. Né? Bacana. Bom, temos aqui, então, uma pergunta do Marcos Fidelis. Ele é estudante de Geografia do UFMG. Então, eu vou ler aqui. A revista Uno, número 27, do ano de 2017, colocou no subtítulo da sua revista a seguinte afirmação, abre aspas,
A Era da Pós-Verdade, Realidade versus Percepção. Na revista, há vários autores que abordam a questão das fake news e, sobretudo, a questão da pós-verdade. Enfim, o que eu gostaria de saber é, seria muito forte o termo pós-verdade ou seria a maneira correta? Giane, acho que é com você primeiro. Bom, eu sou uma pessoa ruim para falar isso, porque eu detesto esses nomes de modismo. Eu costumo dizer que pós-verdade é não-mentira, e que a gente precisa dar o nome verdadeiro aos bois. É mentira. A gente tem que tratar a mentira como mentira, não tem que tratar como eufemismo de pós-verdade. É a mentira nos moldes da contemporaneidade, que ela vai circular com essas características da comunicação contemporânea. Mas, quando a gente chama um fenômeno de pós-verdade, na verdade, é uma tentativa de englobar essa diversidade semântica aí das fake news, que é o esforço que a gente está começando a desenvolver lá com os pesquisadores que eu tenho trabalhado lá na UFMG. Mas não dá para enquadrar tudo como mentira, por isso que se chama de pós-verdade. Por exemplo, é o exemplo que eu dei ali da matéria do próprio jornal Estado de São Paulo, falando dos compartilhamentos de notícias falsas. Mas em que medida qualquer um de nós não poderia compartilhar uma imagem de incêndio, está falando da Amazônia? Podia ser qualquer um, o que está interessando é o texto, mas não é o texto verbal que interessa, porque o texto visual também produz sentido. Então, assim, por isso que eu estava dizendo que é um processo de alfabetização transmediática, que a gente chama de educação transmídia, mas cada um de nós tem que aprender a lidar com esse cenário. As terminologias, para mim, interessam pouco, pode chamar de mentira. O que interessa é compreender esse fenômeno comunicacional, que ele é de grande importância na contemporaneidade e tende a afetar muito a nossa vida cotidianamente. O Fabrício, e esse cenário é muito dinâmico em função exatamente das possibilidades tecnológicas que a gente vai tendo, obviamente. A questão jurídica também, a gente tem várias lacunas, é um fenômeno em mutação o tempo inteiro. As possibilidades tecnológicas também estão o tempo todo em movimento, né? A gente nunca está confortável, né? E se um sistema está sendo abusado e ele sobe todos os mecanismos de defesa e não tem como da campanha atuar lá, ela pode simplesmente mudar e migrar para uma outra plataforma, um outro... A gente tem substitutos até do WhatsApp, né? Você tem Telegram, você tem Viper, você tem outras ferramentas ali que poderiam fazer aquele papel de criar um grupo, de tentar disseminar. Enfim, é realmente muito dinâmico. Por isso que eu falo que a solução, ela não é uma solução que vem de uma área só, de um grupo só, é um esforço em conjunto. Sabe? É quase, talvez assim, uma inspiração para a gente encarar fake news é olhar aquela imagem que foi reconstruída de um buraco negro. Aquela imagem não poderia ser reconstruída por um telescópio só. Teve que juntar os principais grupos na Terra para conseguir fazer aquela imagem. Não tem jeito de encarar o problema da desinformação se a gente não unir forças com as várias áreas do conhecimento e se não houver até conscientização da população mesmo. Bacana. Vamos só um pouquinho sobre o microfone. Bom, temos mais pergunta aqui, gente. Temos mais tempo, viu, gente? Temos em 11 minutos aqui, estou olhando ali. Bom, sou Eliane. Estuda-se muito sobre a propagação de fake news em períodos eleitorais, principalmente presidenciais. Aí eu queria até que vocês esclarecessem se é isso mesmo, né? O que pode se esperar no contexto das eleições municipais no ano que vem, 2020? Tá? Deixa eu só ver a pergunta dela aqui. Ano que vem é o período de eleitoral e é a vez dos candidatos sofrerem com fake news, calúnia, difamação nos meios eletrônicos? O que fazer? Aí é a pergunta da Daniele Toani. Então, acho que é a primeira, né? O que se esperar de 2020? Quer começar, Fabrício? Posso. Olha só, primeiro, se a gente pensar nessas duas plataformas que eu falei aqui, na de propagandas no Facebook. Então, ela foi razoavelmente protegida, falou-se até pouco disso aqui no Brasil, depois falava-se só de WhatsApp. Então, imagina o poder dessa plataforma no período eleitoral municipal, aí, né? Você fazer uma propaganda para apenas os eleitores da sua cidade e poder restringir aquele que você não está conseguindo alcançar. Vou fazer uma propaganda só para mulheres, vou fazer propaganda para os que têm renda
acima de tanto, o Facebook consegue até inferir esse tipo de coisa, os que têm interesse em religião, os que têm interesse nisso, naquilo, e até coisas específicas da cidade, né? Então, isso tem um poder de ser útil para a campanha, se a campanha for declarada e tudo mais, mas isso tem um poder ali de passar despercebido, de acontecer muito caixa 2, alguém financiar isso, por exemplo, uma pessoa fazer a propaganda ela mesma e não o candidato, não o partido. E é difícil para caramba para os TRS e o TSE monitorar isso daí, nesse nível de granularidade. Então, esse é um desafio, porque quando é presidencial, o problema é só aqueles ali, aqueles candidatos. Agora, quando no nível do município a coisa acontece, pode ser abusada num município muito mais do que no outro. É muito complicado. E o WhatsApp, criação de grupos, numa cidade pequena, né, familiares, privados e tal, é muito fácil você criar um grupo, sair adicionando pessoas que você conhece, que estão ali na sua lista, e falar, ei, pessoal, vamos todos apoiar esse candidato, vamos criar esse grupo aqui para a gente poder discutir. Isso já deve estar acontecendo nesse momento. E está tudo certo. O que está errado é na hora que começar a falar assim, vocês viram essa foto do candidato tal, esse dia aqui, fazendo isso daqui, aí começa a calúnia, começa a divulgar coisas que não aconteceram, a imagem vai ser editada, coisas desse tipo. Então, é o momento que vai ser difícil até para uma checagem de fatos atuar, porque é uma cidade pequena. Então, o desafio é muito maior. E de certa forma, esse é o momento ideal para começar um grande debate, porque o problema muda muito. E esse grupo talvez nem vai ser público, vai ser privado. Como fazer um monitoramento? Quer dizer, as coisas que a gente criou para a eleição presidencial nem funcionariam nesse espaço. Diane? Eu partilho dessa ideia de que o problema muda de escala, especialmente porque as eleições municipais de 2020, elas são as primeiras que acontecem depois das eleições presidenciais, que tiveram um componente muito interessante. Elas foram definidas nas redes sociais online. O candidato vencedor tinha pouquíssimo tempo na televisão e o candidato que tinha mais tempo na televisão ficou lá na lanterninha. Isso para a comunicação das eleições foi uma mudança muito significativa, porque, inclusive, a gente costumava dizer que o processo eleitoral só começava depois do horário eleitoral gratuito na televisão, principalmente, e no rádio. Então, o que acontece? A gente está num cenário que é o cenário das redes sociais, e esse é o cenário do interior, como o Fabrício disse, é o cenário dos grupos privados do WhatsApp. Outra coisa importante que a gente tem que levar em conta é que a lógica de disseminação das fake news é a lógica do boato. E quem é do interior, como eu, sabe que a lógica do interior é a lógica do boato. Em contextos de eleições municipais, todo mundo que é do interior já ouviu os boatos mais absurdos. Esse tipo de boato absurdo, o famoso diz-que era entre algumas pessoas, tem capacidade de ter uma capilaridade para além da cidade, né, porque os grupos vão se somando. Então, a gente não tem ainda mecanismos, inclusive, para pensar como é que vai monitorar, do ponto de vista eletrônico, mas principalmente do ponto de vista de comunicação. O que a gente vai eleger como recorte empírico? Outro aspecto importante que a gente tem que levar em conta é que o caso dos incêndios da Amazônia, a gente não pode esquecer disso, ele começa com o Dia do Fogo no WhatsApp, né? O famoso dia 10 de agosto. Ele começa com uma ação de um grupo de fazendeiros no WhatsApp e depois teve uma repercussão como essa que a gente viu, né? E que só vai crescendo, esse assunto só vai crescendo com o sínodo da Amazônia e tal. Então, a gente não consegue imaginar como que essa lógica do boato, que vai permear esses grupos privados em WhatsApp, onde que isso vai desembocar e como é que isso vai direcionar um tipo de eleição que é profundamente variada, né? Profundamente descentralizada e que tem um potencial de afetação social enorme. Eu acho que vai ser um desafio para todos nós que investigamos o tema no próximo ano. Bora lá. Temos aqui uma pergunta do Matheus Rocha, decorei o nome aqui. Como convencer que um veículo, estou imaginando que o Matheus está se referindo a um veículo de informação aqui, que ainda não possui grande credibilidade, principalmente aqueles que estão começando ou são independentes, está publicando conteúdo verídico, principalmente quando se trata de denúncia ou furo? Diane, acho que primeiro é na comunicação. Como é que é um veículo novo, um blog? Eu estou imaginando aí, acho que o Matheus é nosso aluno lá no UniBH, está pensando numa ação jornalística aí.
Bom, a primeira coisa, como eu disse, eu acho que o bom e velho jornalismo é um grande companheiro nessas horas. A gente tem procedimentos de checagem de informação, a gente tem compromisso ético, uma boa aula de jornalismo, eu acho que ajuda muito a pensar esse cenário, né, de como lidar. O segundo aspecto é como disseminar essa informação que a gente está colhendo nesses ambientes cotidianos. E aí, de novo, é pensar um tipo de estratégia de comunicação que a gente chama de transmídia, né? Porque ontem mesmo eu estava vendo uma informação sobre isso, que pela primeira vez estão cogitando que o valor das publicidades estão começando a migrar significativamente para as redes sociais online. Então, siga o dinheiro. A gente tem que começar a pensar estratégias de comunicação que são pertinentes às formas de comunicação contemporânea. Eu costumo fazer uma pergunta para os meus alunos de jornalismo, todo semestre, para diagnóstico meu, menos que para ser chata com eles. Alunos de jornalismo, eu pergunto assim, quantos de vocês leem um jornal por dia? Quantos de vocês veem um telejornal? Quantos de vocês assistem um rádio? Aí, quando um ou outro levanta a mão, eu fico de maldade, começo a perguntar, qual colunista que você gosta desse jornal? O que você acha de fulano, por exemplo, que é comentarista? E aí, nunca vê. Aí eu pergunto alguma coisa que aconteceu hoje. Quem sabe disso? Todo mundo sabe. Onde você se informou? Então, nós nunca fomos tão bem informados, porque passa a ser um hábito nosso cotidiano, acordar, desligar o despertador e já dar uma olhada no Facebook, no Twitter e tal, demorar 10 minutos para levantar, se informando de tudo que aconteceu enquanto a gente dormia. Então, a questão é descobrir por onde que está passando a comunicação contemporânea e investir nesses ambientes, é meu ponto de vista. Alguma questão, Fabrício? Não, eu não conseguiria acrescentar nada no que a Giane falou. Você pode ler jornal. Olha só, tem aqui a pergunta da Natasha Werneck, que é um pouco dentro dessa linha também. Estamos vivendo um momento que o jornalismo vem sendo desvalorizado, é uma afirmação. Vocês acreditam que este fator contribui para a disseminação de fake news? O que nós, jornalistas, podemos fazer? Acho que é um pouco o que você trabalhou aí um pouquinho, né? Bom, eu tenho a impressão que nós, jornalistas, temos que fazer o que sempre fizemos. Checar a informação, verificar a informação. Por que está perdendo espaço? Primeiro, porque todas as formas tradicionais de conhecimento estão em xeque. E o jornalismo era conhecido como quarto poder justamente porque estabelecia um contrapoder aos outros três. Na medida em que ele vai se aproximando desses outros três poderes, a desconfiança é generalizada, com o poder executivo, legislativo, judiciário e imprensa. Então, existe um processo que é cultural em relação a isso. E existe um outro aspecto que eu acho que é importante, é que esse tempo da checagem da informação demora, e a informação chega antes que a gente cheque. Então, tem um deadline que os jornalistas têm que ver como é que vai se haver com isso. Eu acho que é um momento de mudança paradigmática, mas eu acho que cada vez mais a gente precisa de fontes confiáveis de informação, cada vez mais. Passa a ser, como eu disse, uma bússola para a gente se orientar nesse mar de informações dissonantes que a gente não tem mais nenhuma certeza se isso é certo ou errado. Então, eu acho que os jornalistas têm uma função primordial nesse cenário. Bom, bora lá. Temos aqui uma pergunta do Leonardo, que ele é mestrando da UFMG. Em um ambiente político sectarizado, as agências de verificação de fatos realmente têm capacidade para lutar contra as fake news? A própria confiança nessas agências não é sectarizada? Quer começar sobre a relação que você teve? Eu acho assim, toda vez que a gente vê uma checagem de fatos, ela não é simplesmente isso daqui é falso, ponto final. Ela é bem escrita e ela mostra de onde que está vindo essa informação, certo? Então, colocar em dúvida a agência de checagem pode ter erro. Qualquer coisa pode sair. Um jornalista, um grande jornal, ele pode publicar alguma coisa com erro, mas se a agência ela é uma agência que gera um conteúdo com qualidade, tudo mais, é muito claro ali, vem um texto mostrando os porquês. Né? Então, eu não vejo muita preocupação nesse sentido. Eu acho que a checagem de fatos ela é crucial para a gente... Assim, existem poucas agências, tem que crescer isso daí. É muita coisa que tem que acontecer. Porque o que a gente viu nessa última eleição, pelo menos naquela reta final, era uma inundação de notícia falsa dentro do WhatsApp. Eu olhava para aquilo e falava, como é que esses caras vão dar conta? É tanta coisa para checar, e aí saía um boletim de 20 checagens
bem escrito, lá do Comprova, por exemplo, saía lá 20 checagens na semana, aí bem escrito, para checar uma foto, uma trabalheira danada, um monte de fonte, um monte de informação mostrando, tintim por tintim, que aquela coisa estava errada. E o que chegava por dia era muito mais do que 20, entendeu? Então, assim, fizeram numa semana 20. Então, eu acho que... Mas ela tem o papel de ir corrigindo até as pessoas que estão postando notícia falsa e nem sabem que aquilo é falso. Certo? É sem graça se alguém chegar, postou alguma coisa e falar, olha, isso é falso, olha aqui, dá uma olhada. Né? E mostra os fatos e tudo mais. Então, isso vai ter um papel educador também. Jane, alguma... Eu acho que concordo plenamente com o Fabrício. Assim, eu acho que a agência de checagem, toda forma de verificação, seja evidência científica ou checagem de informação jornalista, é muito bem-vinda nesse cenário. O problema que eu vejo é o problema de comunicação transmídia, porque, por exemplo, a fake news é um fenômeno muito bem-sucedido de comunicação transmídia, porque tem transmissão em massa e depois ele entra com esse processo ativista voluntário ou involuntário, fazendo isso crescer nos grupos privados e ter uma visibilidade grande. A agência de checagem faz a informação, mas ela não tem nenhum mecanismo de distribuição que vai colocá-la no mesmo patamar da informação que foi falsa, que foi checada. O mesmo acontece com a evidência científica. Né? As zebras gordas ficam lá fazendo pesquisa, ensino e extensão e não pensam em como é que vai conseguir colocar essa informação circulando na sociedade. Então, eu acho que é um problema de comunicação transmídia que a gente tem que enfrentar, nós como sociedade, de modo geral.